Bom dia a todos. Sou Adalberto Braga Neto, diretor de Tributação e Reforma Tributária aqui na CESP São Paulo e sócio da LBZ Advocacia. É uma grande satisfação recebê-los todos aqui, dar boas-vindas para mais uma edição do TechStick, que é uma iniciativa conjunta da LBZ Advocacia e da CESP São Paulo, criada para aproximar o setor empresarial das principais transformações em curso do sistema tributário brasileiro. A Federação ACESP, como todos sabem, tem 45 anos de estrada e representa o ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro. O foco sempre foi o mesmo: fortalecer um crescimento sustentável e competitivo das empresas de tecnologia no Brasil. Por sua vez, a LBZ, o escritório que tem presença nacional e forte atuação em direito tributário e empresarial. Temos experiência em assessorar empresas inovadoras, startups, grupos econômicos em processo de transformação, como esse que a gente vive hoje da reforma tributária. O TechStick, que é a nossa chamada aqui, nasceu justamente dessa convergência. Unir a estratégia do setor com a profundidade técnica da advocacia tributária. A ideia é trazer informação confiável, objetiva e aplicável ao dia a dia das empresas. O tema de hoje não podia ser outro: a reforma tributária. A gente sabe que já temos leis complementares postas, já temos uma regulamentação extensiva já na rua, digamos assim, e o momento exige o quê? Planejamento, governança e uma ação coordenada de todas as áreas da empresa. Para aprofundar essa discussão, temos conosco aqui duas especialistas da equipe de gestão tributária da LBZ. A Aline Timossi Raposo, advogada coordenadora da área, formada pela FMU, pós-graduada pela PUC São Paulo, MBA em Corporate Tax pela Berkeley, e
também a Sara Evangelista, advogada e contadora, graduada em ambas especialidades pela PUC de Minas Gerais. Elas vão conduzir uma palestra aqui sobre os pontos centrais da reforma e os impactos práticos no dia a dia da empresa. Com isso, eu passo a palavra, mas antes, sem perder a oportunidade, se vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas no nosso chat aqui. Se tiverem dúvidas depois, que é bem comum e bem natural, mande para o seguinte e-mail: reforma.tributária@lbzadvocacia.com.br. reforma.tributária@lbzadvocacia.com.br. Agora, sem mais delongas, vou entregar a palavra às minhas amigas aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer, tá, a participação desse webinar, que eu acho que é extremamente importante e relevante para o momento atual do país. A ideia, exatamente hoje, é falar dos principais impactos e os desafios no momento deste novo ambiente fiscal. Então, a nossa ideia é, sim, fazer um overview legal, entender exatamente o que vai mudar, porque a gente está no momento de ruptura. Então, a gente vai passar por um momento extremamente impactante e de transformação. Eu acho que é um momento jamais visto no Brasil. A gente precisa ter isso em mente. E aí, a gente tem que também ter uma noção do seguinte sentido: quais são os impactos? E a partir daí, entender quais são os meus desafios e fazer desses desafios oportunidades. Então, a partir daí, a gente precisa fazer esse grande exercício e trazer o quê? Uma solução. E essa é a nossa ideia hoje nesse webinar. Então, eu passo. Aline, a reforma tributária chegou? Chegou. Eu sempre falo isso. Ela chegou e ela chegou lá na emenda constitucional. Para quem ainda não conseguiu ter isso em mente, sim, ela chegou. E eu vou trazer aqui esse aspecto de evolução legislativa, porque para a gente entender a reforma, a gente tem que fazer essa análise de arcabouço legal. Então, quando ela começou? Ela começou, sim, com a nossa emenda constitucional 132 de 2023. Lá veio a espinha dorsal para tratar da reforma. Ali na emenda constitucional, a gente traz toda a ideia da reforma, sua ideia de implementação, suas normas constitucionais e tudo que passou a ser o nosso sistema de tributação sobre o consumo. Então, desde a emenda, a reforma nasceu. E, a partir daí, a gente já teve uma grande evolução com a Lei Complementar 214 de 2025, desse ano, trazendo o quê? As nossas diretrizes, trazendo os nossos fatos geradores, nossas regras substanciais, e que a gente consegue dizer quais são hoje os impactos que as empresas terão e quais são as suas mudanças principais nesse sentido. Agora, a gente também tem já o PLP 108, que está na sua iminência de aprovação. Já houve ali a aprovação no Senado, voltou para a Câmara, então a gente já está em fase de conclusão e esse PLP vai se transformar também em uma nova lei complementar. Então, a gente, com esse PLP novo, a gente já tem também diretrizes já bem desenhadas com relação ao comitê gestor, com relação às regras de IBS, outras questões já bem específicas que vão afetar o setor de tecnologia, então a gente já consegue também ter outro olhar relacionado à reforma. E não menos importante, teremos também as leis ordinárias e as notas técnicas que estão surgindo a cada dia, trazendo uma diretriz bem específica com relação às obrigações acessórias. Então, a gente já consegue afirmar que a norma está posta. Então, a gente já sabe qual é a evolução legislativa e qual é a diretriz que a gente precisa seguir. Com isso, que foi o que eu mencionei anteriormente, a gente já tem a estrutura muito bem desenhada de mudança. O que eu consigo dizer? O novo sistema, ele quebra e ele modifica totalmente o nosso sistema de tributação sobre o consumo. Então, hoje, as questões de PIS, COFINS, ICMS e ISS deixarão de existir. O PIS e COFINS, a partir de 2027, não existirá mais, entrará a CBS, e a partir desse momento de transição, que a gente está falando de um período longo, por conta de uma necessidade de adequação aos estados e aos municípios de
arrecadação, eles precisam passar por um momento de arrecadação, um momento de adequação desses 8 anos, então ICMS e ISS deixarão de existir só na data final de 2033. É quando é a data corte para essa extinção. E aí passará de maneira definitiva o IBS. O que isso quer dizer? Que o Brasil passará a ter uma sistemática muito equivalente a tributações internacionais, que é o famoso IVA dual. Ainda que a gente tenha, sim, particularidades, como o Brasil sempre tem, porque a gente tem um ecossistema muito diferente de outros países, e até por conta disso a gente tem muita dificuldade de reportar para o exterior, porque eles têm dificuldade, sim, de entender. Nossa, começou a tributação do Brasil. É outra história, é outro planeta, né? É outro ecossistema. Sim. Hoje a gente consegue trazer com essa mudança um pouco mais de facilitação. Isso é importante no sistema de tecnologia, porque a gente está falando de um ambiente que trabalha sempre com questões internacionais, serviços prestados fora ou fora para dentro. Então, isso é importante ter essa equiparação com outros sistemas. Não quer dizer que a gente vai começar a ter o mesmo problema que os outros têm, os amiguinhos dos outros países têm, que é deixar de ter problema com crédito e começar a ter problema com débito. Eu digo, as grandes discussões vão ficar direcionadas aos débitos e não necessariamente aos créditos. Vocês Muito, imaginam isso? muito provavelmente sim, porque hoje a gente vai conseguir ter uma estrutura muito equivalente. Então, sim, as discussões que antes tínhamos muito, ai, qual crédito eu consigo tomar, qual crédito eu não tomo, por conta mesmo, por exemplo, do PIS e COFINS. A gente teve uma longa discussão. Qual é o conceito de insumo? O que é essencial e relevante? Hoje a gente não mais vai ter, graças a Deus. Não saberemos ainda quais serão as próximas discussões, mas a gente já tem uma ideia em mente de quais serão. Mas sim, a gente consegue afirmar hoje que muita coisa evoluiu, principalmente em termos de legislação, como a gente até vai dizer um pouquinho mais à frente. A gente vai sair de um cenário de uma polarização de normas muito grande. A gente tem hoje no direito tributário no país mais de 5.500 normas, tratando de infinitas questões do Já é direito. uma loucura ter 27 sistemas de não cumulatividade distintos, né? Sim, sim. É muito complexo. Sim. E a gente vai sair hoje de um ambiente extremamente polarizado em normas, Sim. de difícil acompanhamento, de difícil compreensão, para um sistema muito mais simplificado. Inclusive, esse é o grande objetivo da reforma. Uma ideia de simplificação de normas para que todos consigam compreender e trazer maior segurança jurídica para as operações. Então, hoje, a reforma tributária, ela vai modificar como as empresas atuam no nosso país. Isso é extremamente impactante. Então, a gente precisa compreender quais são esses impactos e é exatamente hoje a nossa ideia. E aí, falando de estrutura de mudança, a gente sai hoje dessas caixinhas mais apertadas para um sistema de CBS e IBS muito mais amplo. Amplo em termos de quê? De incidência, de base de créditos. Então, assim, a gente sai de questões específicas de PIS e COFINS, quais são os seus fatos geradores, de ICMS e ISS, quais são os seus fatos geradores, caixinhas mais concisas, e a gente vai para uma incidência muito mais ampla em relação a CBS e IBS. Então, aqui é uma mudança bem impactante também. Falando propriamente dito de IPI, porque ele está ali, a gente tinha uma ideia de que ele seria extinto, e por conta da Zona Franca de Manaus, acabou que não se extinguiu, mas eles terão em algumas questões ali uma questão de alíquota zero. A gente faz uma analogia de substituição do imposto seletivo pelo IPI, mas na verdade ele não é uma substituição, é sim um novo tributo que incidirá sobre bens e serviços que serão nocivos contra a saúde. Então, contra o meio ambiente e a saúde. Então, a ideia aqui é de penalização. Ainda que ele tenha um caráter extrafiscal, ele tem um caráter mais punitivo, né? E falando agora de uma evolução na linha do tempo, como a gente mesmo mencionou. Falando aqui com relação às normas, a gente está falando de um período de transição longo. Eu mencionei anteriormente, é necessário ser longo.
Os estados e os contribuintes precisam entender como serão essas novas dinâmicas. A gente precisa exaurir esse período teste. Ainda que a gente fale que o período teste comece a partir de janeiro de 2026, a verdade é que o período de transição será um longo período teste. Só que é um período teste pagando. Aí é um perigo, né? Fez errado, pagou caro, né? E você acha que, sem querer entrar em polêmica, que a gente sabe que a gente teve um teste de empresas no novo sistema para começar O a, piloto. assim, o projeto piloto. A gente teve uma leva de empresas que foram Uhum. convidadas, passou essa fase, depois agora tivemos um novo convite para uma leva de outras empresas testarem até o valer de verdade. Seria uma vantagem conhecer antes o ambiente ou não? Pode falar. A Sara gosta mais, ela ama sistemas, gente. Eu acho que ela pode Ah, contribuir mais. Eu acho que não necessariamente. Porque quando você está no ambiente teste ali da Receita, você ainda está na fase teste. Vamos, por exemplo, o teste oficial, ele vem para todo mundo ao mesmo tempo. Esse projeto piloto da Receita, a Receita ainda está como se estivesse parametrizando o sistema dela. Então, assim, eu estou em um ambiente teste, estou testando ali se a minha nota fiscal vai. Eu estou testando só se o sistema da Receita, com o arquivo XML Absorve isso de hoje, forma. absorve isso. Entendi. Mas o teste, igual a nota fiscal, por exemplo, já abriu agora em outubro, ele é oficial para todo mundo. Então, a partir do momento que ela aprova o sistema, eu tenho um teste oficial para todo mundo. Ali é uma validação do sistema, não necessariamente da tributação em si, vamos dizer assim. Sim, entendi. Então, assim, não necessariamente uma vantagem, eu diria. A gente tem que lembrar aqui que nosso Tax Tick, a gente está falando com o setor De e com todo mundo que se aproveita do setor, ou seja, todos nós. Todos Isso. nós. Sim. A gente tem aqui, a gente sabe que a nossa audiência está bem variada hoje, a gente não tem só empresas do setor, a gente tem empresas do agro, empresas assim, de tecnologia, temos empresas N setores que são, digamos assim, transpassadas pela tecnologia, desde do software que vai coletar dados do solo, do satélite que vai coletar dados da coisa, até propriamente o sistema, o RP e tudo mais. Então, assim, em termos de sistema, os nossos associados da Federação Acesp podem sim ajudar as Uhum. empresas que estão nesse processo de migração a passar por esse processo de forma mais tranquila, de forma mais adaptada. Já que a gente estava falando de sistema, não podia deixar de dar o disclaimer para a Não. nossa federação. E mais do que isso, quando a gente analisa o Brasil frente a outros países, o Brasil é pioneiro. Sim. Em termos de ecossistema, a gente exporta tecnologia. Em termos de ecossistema termos de tributário, então, cobrança, tá muito à né? frente. Sim, Em a termos de gente tá cobrança, a gente. A gente está muito à frente, a gente Exato. não pode se Exato. esquecer. E quando até entrando um pouquinho na discussão, não deveria, até com relação ao próprio split, a gente já tem isso implementado. A gente só está aguardando um botão para rodar. A verdade é essa, a gente já tem muitas coisas já muito bem desenhadas. Então, falando até. Plataforma que a gente usa todo dia plataforma que faz Sim, exatamente isso. pede um carro Pra por chegar aqui, você fez isso. aplicativo, pede uma comida por Exato. aplicativo, ali já tá tudo separado, qual é o frete, qual é o valor pro restaurante, qual é o valor pra empresa do aplicativo do carro. Então isso daí já tá no nosso dia a dia, é que a gente não parou, a sua grande maioria não parou para olhar, mas a verdade é que isso já está implementado. Em termos sistêmicos, não é tanto uma inovação. Em termos Não. de software, não. A inovação está na parte tributária, para você adequar as regras tributárias dentro desse sistema. Porque se é um sistema vai funcionar de forma mais automática, ele não vai poder ter muita particularidade de uma empresa para outra. Então, assim, como é que isso vai funcionar? Que eu acho que vai ser a grande questão do governo para o split payment hoje. Sim. Aí, só para voltar, ainda que a discussão esteja excelente, voltando com relação à linha do tempo. O que a gente hoje tem de expectativa? A gente tem uma expectativa de 8 anos de transição, com 2 sistemas coexistindo. Isso significa, sim, o implemento de mão de obra. Não tem como a gente não falar disso. A gente está diante de um cenário que tudo vai continuar por 8 anos e novas sistemáticas passarão a existir nesse período de 8 anos. Então, sim,
A emenda constitucional trouxe a reforma, ela chegou de novo lá em 2023. Em 2024, passaram as discussões com relação aos PLPs. 2025, aprovação do PLP e virou a virada de chave da Lei Complementar 214. A gente tem alta expectativa da aprovação do PLP 108. E sim, a partir de janeiro de 2026, a inserção do CBS e IBS de maneira gradativa. Então, assim, a gente terá a aplicação de alíquota teste, né, de 1%, a partir de janeiro de 2026. Então, é um teste eventualmente pagando, ainda que tenha aqui algumas questões de cumprimento de norma, cumprimento de obrigação acessória, essa cobrança não seria implementada. E aí, valendo em 2027, PIS, COFINS deixam de existir e passa, assim, a incidência integral do CBS. Passa a incidir também o imposto seletivo e o IPI reduz a alíquota zero. 2029 a 2032, a gente começa a ter o quê? Uma regressão do ICMS e ISS, passando a ter uma incidência maior do IBS e fazendo, sim, essa substituição de arrecadação, de impacto de caixa dos estados e dos municípios. E aí, em 2033, a gente tem a extinção definitiva do ICMS e ISS e a mudada, né? A mudança de sistema para o novo sistema de arrecadação e de tributação sobre um consumo. Com isso, a gente já consegue, como eu mencionei, a gente já consegue dizer quais são as principais mudanças no cenário da reforma tributária. E quando a gente fala do novo cenário, a gente fala de uma mudança completa aqui do sistema tributário da forma que a gente conhece. E não só em termos de sistema, mas de como as coisas irão funcionar. A gente vai ter alguns princípios novos, não tão novos assim, mas alguns princípios que serão seguidos pela reforma tributária, que eles dão diretriz para o novo sistema. Então, por exemplo, um dos princípios da reforma tributária hoje, no novo sistema, vai ser a neutralidade. O que significa isso? Significa que a tributação ela não deve influenciar o consumidor a escolher entre um bem e um serviço. A gente sabe que hoje a tributação de bens e serviços elas são diferentes em questão de alíquota, em questão de valores. Então, a reforma tributária ela vem para dizer o seguinte: olha, eu não tenho que escolher um serviço em detrimento a comprar um novo bem só porque o serviço vai ser mais barato do que eu adquirir o novo bem. Eu falo, assim, tá. Eu pensei que nós seguiríamos ela com a Sara falando, desculpa. Outro principal mudança, tá? É devolução de créditos de maneira mais célere. O que acontece hoje dentro da sistemática atual? Existem determinados segmentos que têm um incentivo e, por conta disso, eles têm possibilidade de devolução de crédito. A ideia da reforma hoje é que todo o contribuinte que acumular crédito terá direito à devolução. O que significa dizer, com relação muito por conta do split, pode ser que em questões sazonais, algum contribuinte que não seja um contribuinte de segmento incentivado, ele tenha uma questão de acúmulo. E em razão desse acúmulo, ele terá o direito de fazer uma devolução em espécie. E aqui a legislação, o que é muito positivo para a gente, ela trouxe isso muito bem desenhado. Ela trouxe um fluxo de prazo, que hoje a gente, né, por conta das questões inúmeras que tem nos nossos tribunais, a gente precisa lutar para fazer valer o direito do nosso contribuinte de devolver o dinheiro. Hoje, a legislação, ela trouxe isso de maneira muito mais clara. Então, há prazos bem específicos desenhados na norma de que, havendo um acúmulo de créditos, os contribuintes poderão receber esse dinheiro em espécie de maneira rápida. Por quê? É uma ideia de crédito financeiro e que convém e com a vinda do split payment, esse crédito ele já foi fiscalizado. Ele já veio pronto. Então, assim, a ideia é devolução rápida. E fala um negócio, não dá para esperar para usar créditos de hoje nesse sistema melhor, não, né? A gente tem um crédito de PIS/COFINS, não vai se aproveitar dessa facilidade, não. Só, como assim? Utilizar os créditos para pagar a CBS e IBS, você diz? Exatamente. Não, tem vedação específica nesse sentido. Você fala o quê? Dos saldos acumulados?
Tá, vamos lá. Se a gente falar exatamente dos créditos acumulados, que viram PER, Aham. tá? O que eu posso dizer pela experiência que a gente tem? É uma discussão minha e da Sara. A Sara se levantou uma bandeira problemática. Pela letra da lei complementar, não há nenhuma regra específica tratando disso, dizendo que será permitido os créditos oriundos de PER para compensar CBS e IBS. O que há hoje é a lei 9.430, no artigo 74, que diz: todos os créditos federais poderão ser utilizados para compensar. Sim. A gente precisa entender se a lei complementar 214, ela conseguiu ter uma sinergia com a lei 9.430. Então, para as empresas hoje, acumuladoras de créditos, por conta da sua natureza, por exemplo, empresas do agro que terão redução de alíquota de 60%, algumas empresas que produzem produtos de cesta básica continuarão acumulando crédito. A gente tem uma discussão que pode ser que a 9.430 não tenha tido uma aderência e que, portanto, os créditos gerados CBS e IBS não poderiam ser utilizados para compensação de créditos federais. Inclusive, o IBS, a gente entende que nem deveria, porque ele teria uma natureza diferenciada. Não seria uma natureza federal, mas também não seria uma natureza Fala-se uma estadual natureza mista, mista. quase, né? Mas aí eu diria que se ele tem uma natureza mista, ele poderia ser encaixado como uma natureza também de possibilidade de compensação de créditos. Mas aí eu digo que precisa ter uma regulamentação. E aí, falando de um governo hoje que está tendo, sim, inúmeras medidas provisórias, tentando de toda forma reduzir as compensações de alguma forma legal, não sei se esse olhar de autorização de crédito de compensação terá, sim, efetividade com base na Lei 9.430 ou se será necessário uma outra norma para ter essa Então, se você aderência. tem créditos ou acumula créditos de PIS/COFINS hoje, Precisa pensar. precisa dar vazão para isso, né? Precisa dar vazão, um bom planejamento, isso é essencial. Entender como os meus créditos de PIS e COFINS ficarão, ter um bom planejamento de recebimento, uma boa gestão, que é o que a gente sempre fala. Isso. A gente precisa ter uma gestão desse ressarcimento. Então, isso sim precisa ser bem estruturado, porque o crédito ele precisa virar caixa. Sim. E hoje, se ele não vira caixa de alguma forma, ele não perfaz. E ao contrário do que muita gente acredita, é possível sim fazer o crédito de Opa! ressarcimento virar caixa na conta das empresas, tá? É mais difícil em termos da nova regra com a reforma tributária, mas ainda assim a gente tem alguns cases no escritório em que o ressarcimento ele vira caixa e faz parte do planejamento financeiro das empresas. Sim. Agora, uma outra mudança que a gente fala da reforma tributária vai ser a famosa cobrança por fora. Então, se eu tenho uma neutralidade onde que eu não posso decidir entre serviço ou bem por causa da tributação somente, a cobrança por fora ela vai me dar essa visibilidade de o quanto seria que eu estou pagando de tributo dentro daquela operação. Então, o meu preço hoje, ele tem embutido dentro dele PIS, COFINS, ICMS e ISS, os mais básicos assim. Com a reforma tributária, a ideia é que o preço que seja demonstrado ali seja um preço líquido, para o contribuinte conseguir também negociar o preço de determinado bem ou produto, sem que haja uma influência da tributação. Então, os tributos eles vão vir posteriormente em um valor por fora, que a gente chama. Eu vou saber quanto que tem na minha operação e o quanto que eu vou pagar de tributo daquela operação. É uma forma até da própria população saber o quanto de carga tributária ela paga hoje. Porque no final, quem paga toda essa carga é o consumidor final, né? Não são necessariamente as empresas. Sim. E com relação à legislação uniforme, eu acho que aqui é um dos pontos bem importantes que a reforma trouxe, tá? A gente, como mencionou anteriormente, a gente está saindo de uma legislação extremamente polarizada, com uma infinidade de normas estaduais, municipais, federais. Assim, é um mar infinito de legislação. E quem
trabalha com tax, trabalha com tributário, sofre diariamente para conseguir, pelo menos, acompanhar o que mudou. Então, a gente vai sair sim de um universo muito complexo, muito problemático em termos de insegurança jurídica, para uma legislação muito mais uniforme. Então, a gente está falando que a emenda constitucional já veio a lei complementar, agora já caminha para uma próxima lei complementar tratando de IBS e do comitê gestor. Então, a gente já tem diretrizes muito mais enxutas comparado com a legislação de hoje, e a gente vai sim ter muito mais simplificação no nosso ambiente tributário. Com a reforma tributária também, a gente vai ter o que a gente chama de base ampla. O que seria essa base ampla? Se hoje eu tenho, por exemplo, o PIS e COFINS incidindo sobre receita ou faturamento, o ICMS sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços, na reforma tributária, eu tenho a base de cálculo de CBS e IBS, operações onerosas e algumas operações não onerosas que estão previstas ali na legislação. Isso para o setor de tecnologia chega a ser um avanço, porque hoje uma empresa de tecnologia ela já nasce com um certo problema, porque não se sabe se vai incidir ICMS, se vai incidir ISS, se é serviço, se é bem, fica o Estado brigando com o município. Um exemplo clássico disso foi a questão da tributação do software, que a gente discutiu durante 20 anos para saber se era serviço, se era produto. Uma parte é serviço, uma parte é produto, para no final depois virar e falar, todo mundo serviço, tem incidência de ISS, mas quem pagou ICMS também não vai poder recuperar esse valor. E a gente sabe que o valor de ICMS, a questão de alíquota, é muito maior do que a de ISS para o serviço. Então, a base ampla, ela traz um avanço para o setor de tecnologia, porque a empresa, se hoje ela nasce já com um contencioso, com uma questão de, onde é que eu presto serviço? É serviço ou é produto? A base ampla, ela vem para resolver isso, para perguntar se acabou a guerra. a tecnologia. Assim, vai dar um avanço para o pessoal de tecnologia nesse sentido. E falando especificamente da tributação no destino, aqui eu acho que é um dos grandes. Do lado da Sara, ela trouxe sim a base ampla como um ponto positivo. Já a tributação no destino, eu vejo com um pouquinho mais de parcimônia. O que acontece aqui com a tributação no destino? Quando a gente fala de operações simples, onde eu remeto algum bem, eu faço uma compra e eu sei quem está recebendo aquele pacotinho que veio do nosso app, a gente sabe onde aconteceu a operação. Já para a área de tecnologia, isso é bem problemático, porque a gente precisa saber exatamente aonde aconteceu o serviço. E aí, quando a gente fala de apps, de plataformas digitais, de serviços específicos online, aonde isso se deu? Então, a gente vai ter que ter um acompanhamento muito mais assertivo e muito mais conciso para entender exatamente onde o serviço prestou, para evitar que tenha, sim, cobranças, bitributação nesse sentido, principalmente quando a gente fala do próximo item, avançando um pouquinho, quando a gente fala de exportação de serviço. Aonde que esse serviço aconteceu? Pode ser que ele vai ser tributado fora e ele vai ser tributado também no Brasil? Então, a gente fala já da parte de exportação, como que isso aconteceu? A ideia de exportação é que os serviços exportados não sejam tributados. Mas e aí, será que o Brasil vai ser considerado que o serviço aconteceu no Brasil ou aconteceu fora? Pode ser que essa tributação aconteça fora também? Então, a gente tem essa questão para a parte de tecnologia, pode ser que seja uma questão que vai precisar ter um acompanhamento muito mais diligente, apertado, efetivo, para que não tenha risco de bitributação. A gente alinhando a isso, as importações, elas continuam sendo, né, tributadas. Hoje a gente tem PIS e COFINS de importação para software, por exemplo, com uma alíquota maior. A gente não sabe como é que isso vai ficar na reforma em questão de alíquota, porque a gente ainda não tem as alíquotas da CBS. IBS, a gente tem uma projeção já de... projeção da projeção também, E né? a projeção da projeção que é atualizada a todo momento, mas começamos falando em 26,5% de alíquota de CBS e IBS, hoje a gente já chega a falar em 28% ou 30%, a depender ali dos cenários criados. Então,
a gente tem a importação continua assim com incidência de CBS e IBS. E aí, falando também de uma outra mudança bem importante, é a possibilidade do cashback, que é a restituição de pagamentos realizados para as pessoas de baixa renda. E aqui é algo muito específico. Tem que ter cadastro único, tem que demonstrar quais são essas despesas, porque são despesas bem específicas, com energia, algumas coisas de alimentação de cesta básica. Então, aqui é algo que o governo possibilitou a restituição para melhorar realmente as finanças dessas pessoas de baixa renda. E por fim, a gente tem o imposto seletivo, que, como a Aline falou no início, é o imposto que vai incidir sobre. A gente chama de imposto do pecado, né? Porque ele incide sobre bens que danificam a saúde ou ao meio ambiente. A gente tem um rol bem específico de quais são os produtos e serviços que incidirão. Imposto seletivo é um imposto extrafiscal, né? Ele serve mais para o governo regular um pouco a economia, igual hoje ele faz com o IPI. E aí, se tratando do setor de tecnologia, a gente tem algumas questões, igual a Aline citou, a própria tributação no destino. A lei complementar, ela vai trazer algumas regras, principalmente para o pessoal da tecnologia, de onde é que vai acontecer o serviço. Então, a depender do serviço prestado, eu tenho onde ele vai ser considerado que ele foi usufruído, porque, como a gente sabe, para o pessoal de tecnologia fica muito complexo a questão de onde é que é consumido aquela tecnologia, mas a lei complementar, ela traz algumas regras, né? Ela traz inúmeras regras falando que essa tributação ela não está vinculada mais aonde o fornecedor está, mas sim aonde efetivamente aquele software, por exemplo, ele está sendo utilizado. Outra questão importante da reforma tributária que é uma questão que todo mundo pergunta é se vai haver um aumento de carga tributária para o pessoal de tecnologia. Assim, Pergunta de todo mundo, pô, todo mundo. O Inclusive, primeiro evento que a gente fez teve uma pergunta. A primeira pergunta foi essa. foi verdade. A gente acredita num possível aumento, sim, de carga tributária para o setor de tecnologia, para o setor de serviço, porque é considerado hoje um setor subtributado. A gente não está falando que a carga é pouca, tá, Prestadores de gente? serviço como um todo, né? A gente não está falando também que a carga é baixa, mas em vista dos outros setores, indústrias e tudo mais, o setor de serviço ele é considerado, sim, um setor hoje subtributado. Mas, para além disso, da alíquota efetiva, porque hoje a maioria das empresas, principalmente de tecnologia, elas estão no Simples Nacional, no lucro presumido. Para além disso, a gente tem uma questão de crédito, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a nova não cumulatividade. A principal despesa do setor de serviços hoje, do pessoal de tecnologia, é folha de pagamento, que é uma das exceções, das poucas exceções que trouxe a lei complementar falando que não vai ser possível gerar crédito. Então, isso não traz tanto um balanceamento, porque quem criou a reforma, eles dizem que a reforma foi feita não para aumentar a carga tributária. Na verdade, houve-se uma preocupação em trazer um equilíbrio de carga tributária e não aumentar propriamente dito. Embora no período de transição a gente possivelmente vai ter um sistema inflacionário, porque a gente não sabe se a indústria, por exemplo, em que teve um maior benefício na reforma tributária em termos de carga, com a não cumulatividade plena, vai efetivamente reduzir o valor dos bens ali que ela vende, né? Se ela vai repassar isso. O serviço com certeza vai repassar o aumento de carga. Então, assim, é uma questão que precisa ser planejada, é preciso fazer a conta de como é que estrutura essa operação. Porque, como a Aline falou no início, a forma como as empresas fazem negócio, ela vai ser alterada com a reforma tributária. Tudo, né? Tudo é alterado. Se a gente achar que a reforma tributária é um problema, uma questão que vai ser resolvida dentro da área fiscal, da área financeira, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai. A gente tem contrato, a gente tem fluxo de caixa, a gente tem operação do dia a dia, suplementos. Então, e assim, vai ser muito difícil acomodar tudo isso numa área só. Por isso que a gente fala desde o começo. É uma solução que nasce integrada, né? Ela nasce, você tem que buscar integrar as áreas para se acomodar a isso. É a maior revolução, como a Aline disse, é a maior revolução, é a ruptura do que a gente tinha antes. Exatamente. E aí, falando de carga,
A gente sabe que a maioria das empresas de tecnologia, as pequenas pelo menos, elas estão enquadradas no Simples Nacional. E o Simples Nacional ele vai continuar, tá? Nas regras, ele só vai trocar os tributos ali dentro do DAS, que vai sair o PIS e COFINS, ICMS, ISS e vai entrar o CBS e IBS. Já tem na lei complementar as projeções de alíquota, porque a gente sabe que temos a alíquota nominal e efetiva do Simples Nacional, a conta é feita um pouco diferente. Mas o Simples Nacional, para quem adquirir de Simples Nacional, ele vai gerar crédito no limite que ele pagar se ele não aderir ao regime híbrido, né, ao modelo regular. Isso significa que empresas do Simples Nacional elas irão gerar um valor menor de crédito. Então, elas vão precisar compensar isso no preço, porque na hora que elas forem contratadas pelas outras empresas, vai ser feito a conta de, olha, você não me dá tanto crédito, mas o preço compensa? Continuo com você, senão eu tenho um problema de competitividade aqui. Elas próprias não terão crédito, ok? As empresas no Simples, elas não terão crédito, elas continuam na modalidade do Simples, mas hoje elas geram numa alíquota total, porque é o que está ali é a alíquota da não cumulatividade, mas elas passam a gerar o valor efetivamente pago por elas. Isso se elas não aderirem ao modelo híbrido, que seria o seguinte: olha, eu vou aderir ao modelo regular de CBS e IBS, vou entrar na regra normal de todo mundo, com isso eu vou pagar o valor cheio e vou gerar crédito também no valor cheio. Então, é uma questão de competitividade aí para as pequenas empresas, principalmente no setor de tecnologia. E a gente volta sempre falando de fluxo de caixa, né? Que a gente vai falar um pouquinho melhor do split payment mais para frente, mas é uma questão que as empresas vão precisar parar de se autofinanciar com o dinheiro do governo, porque se hoje eu tenho um mês para pagar o tributo, um mês e meio ali a depender, eu vou ter que pagar ele a cada operação, imediatamente, num sistema e num fluxo contínuo. Um Então, aumento de fiscais da Receita Federal brutal. esse- Porque todo Indiretos. mundo vai ser fiscal. todo mundo vai ser fiscal, porque se eu compro de você, por exemplo, e você não me gera crédito, eu vou parar de comprar de você. Finalmente conseguiram fazer isso com a gente, no final das contas. Colocou o Porque a gente vivia contribuinte. discutindo, quando quem é de contencioso tributário vivia discutindo isso, que você não era obrigado a fiscalizar o outro para próximo. tomada de crédito ou não. Chegamos no A momento que todo conta mundo veio. A conta veio. Exatamente. E aí, falando de não cumulatividade e split payment, a gente precisa falar deles em conjunto, porque um está interligado ao outro. A não cumulatividade, o que que é? A não cumulatividade é o seguinte: eu vou pagar exatamente aquilo que eu devo na minha parte da cadeia. Então, vamos supor, eu tenho uma indústria, uma distribuidora e uma revendedora. A indústria vai lá e fabrica a mercadoria. Então, ela vai lá e paga a parte dela. Quando chega na distribuidora que comprou da indústria, ela vai apurar o seu próprio tributo. E aí ela vai compensar o que já foi pago na cadeia anterior pela indústria. E a revendedora, ela vai fazer a mesma coisa. Então, cada um vai pagar somente a parte que lhe cabe. E vou poder, então, creditar de tudo que eu adquiri, de todos os bens e serviços, com exceção de folha de pagamento e os bens considerados de uso pessoal, tá? Isso vai ser vedado pela lei complementar. Então, o split payment, o que que ele tem a ver nessa não cumulatividade? É que agora eu só vou poder me creditar do que foi efetivamente pago na cadeia passada. Então, se eu tenho a indústria, o distribuidor e o revendedor, e o distribuidor comprou da indústria e a indústria não pagou, ele vai ter que pagar por ele pela indústria, porque ele não vai poder compensar. Então, ele vai pagar o valor cheio. E o split vai ser o mecanismo, né, que a gente está falando. Ele é um mecanismo, o sistema operacional para tudo isso acontecer. Então, hoje a gente tem uns exemplos disso no iFood e na Uber, por exemplo. Quando a gente escolhe uma viagem ali na Uber, vai e você paga, o motorista recebe o valor que lhe cabe naquela hora e a Uber fica com a taxa dela. A mesma coisa funciona no iFood. O iFood fica com a taxa, o motoboy com a parte dele e o restaurante com a parte dele. Isso é o sistema funcionando de forma automática. Então, por isso que a gente fala, o split não é tão uma novidade, assim, em termos sistêmicos do mecanismo do split. Qual é a questão? É de enquadrar as regras tributárias dentro desse split. Então, assim, eu vou ter um split único, um sistema único funcionando dessa forma, eu vou ter opções, porque se é um sistema tão automático assim, eu não vou ter como editá-los.
ele vai vir Pouquíssima automático. intervenção, claro. Você vai ter pouquíssimas intervenções. Então, assim, precisa ser feito de forma que ele é o grande teste da reforma, o que vai trazer muita credibilidade para o governo em termos de reforma, porque vários países já tentaram implantar o split e não deu certo. Então, o mundo está olhando para o Brasil hoje em questão de sistema de tributação, a gente já é referência, mas olhando para ver se vai dar certo. E é por isso que a gente vê tantas questões de vai começar só em 27, depois 28. Porque precisa ser um sistema que funcione redondo, porque se ele é o grande crédito da reforma tributária do governo em termos de arrecadação, né? E aí a gente chega numa parte sobre como se preparar diante disso tudo. Aqui a gente trouxe as principais mudanças assim da reforma tributária. Existem muitas outras regras, muitas outras mudanças na estrutura, que isso vai depender muito do negócio, do seu negócio, da sua empresa, de forma particular, personalizada. Então, quando a gente fala em como se preparar, a gente olha para o que a gente já tem. E quando a Aline falou assim, começou lá em 2023 a reforma tributária. Sim, a gente já tem um arcabouço legislativo de regras que a gente já consegue trabalhar com elas para nos planejarmos, porque a reforma, o ambiente teste começa em 2026. Então, assim, eu estou em outubro, final de outubro, meados de outubro aqui para o final. 2 meses, basicamente, para a empresa se preparar. E tanto que a reforma está andando, é que esse mês começou o ambiente de homologação de um novo layout de notas fiscais. Então, para quem aderiu já, porque esse aqui foi de forma opcional para todas as empresas, isso aí, já emite uma nota fiscal com campos de CBS, IBS, com a questão do item lá bem detalhado, com as regras do Clastrib, tudo é de um layout de teste já para a reforma. 2026, isso é obrigatório, já não é uma opção eu aderir a esse layout. E quem não aderir ao layout, além de não estar em conformidade, não vai conseguir gerar faturamento. Então, assim, é um grande impacto, porque vai chegar janeiro, você não consegue gerar um faturamento para a empresa, seu fluxo de caixa vai sofrer. E são 2 missões, né? É entender como isso é acomodado dentro da empresa em termos gerais e sistemas. Não dá para ser uma coisa, não dá para ser só outra. Sim. A Não dá para reforma viver só de Não sistema, são não dá para viver excludentes. só do planejamento. Tem que Não estar são tudo rodando. excludentes. tem que Exatamente. estar tudo rodando. A reforma não é só tributária, tá? É uma reforma também considerada muito tecnológica para a gente em termos de sistema. Então, assim, precisa estar tudo rodando. Então, eu tenho que olhar para o que eu tenho hoje. A gente falou o que a gente tem hoje. A gente já tem as regras de tributação, então eu já sei quais são as minhas questões de incidência, operações que hoje eu talvez não tenha tributação e eu passo a ter tributação de CBS e IBS, já que eu tenho uma base diferente. Eu já tenho algumas notas técnicas em termos de sistema, de operacionalização, de como vai ficar esses documentos fiscais, como vai ser a operacionalização dessa parte da reforma, saindo um pouco da teoria. E o que falta? A gente está em uma legislação que está em vias de sair, que é o PLP 108, né, que falta aprovação na Câmara. O Senado fez algumas alterações, algumas tantas alterações no texto original, e ele voltou para a Câmara dos Deputados para aprovar. E falta as regras procedimentais em algumas operações. Então, para algumas operações específicas, eu preciso das leis ordinárias para poder seguir, entender como é que isso vai funcionar na prática. Mas isso é o que a gente tem. E aí, o que eu faço diante disso? Tem um slide. Não. Como é que eu me preparo diante disso, né? Eu tenho que primeiro criar um cronograma de adaptação. A reforma, ela tributária, ela vai mudar muita coisa em muita área diferente dentro da empresa, em muito setor diferente. A gente não está falando só do contábil, do fiscal e do jurídico sentando na mesa. Eu estou falando que eu preciso colocar na minha mesa o pessoal do comercial, porque agora as regras lá para fazer desconto, elas vão ser alteradas, o meu preço de venda ele vai ser alterado. Eu preciso da própria equipe de marketing para ver como é que eu vou apresentar esse produto, esse novo preço, porque assim, se eu tiver um impacto tão grande no meu preço, o meu cliente ele não vai aceitar esse impacto de forma abrupta, automática, de uma vez. Talvez seja melhor eu me planejar isso e fazendo isso gradativamente
para isso ser aderido melhor. Então, eu tenho uma questão de que eu preciso de todo mundo da empresa ali. Eu preciso do financeiro, eu preciso do pessoal de supply chain, porque o pessoal da cadeia de abastecimento precisa fazer uma validação de fornecedores com as novas regras, porque se eu tiver fornecedor que não me gera crédito, eu tenho uma questão de fluxo de caixa. Então, todo mundo precisa estar na mesma mesa. E para isso, precisa se estruturar um cronograma de adaptação. Por onde eu vou começar? A reforma ela precisa de um dono. Então, eu vou estruturar um cronograma de adaptação, mapear as minhas operações, fazer uma análise de oportunidades, porque assim, a gente está trocando de sistema. E o sistema atual, ele tem muita discussão ainda vigente e elas vão estar aí por um bom tempo. Mesmo que o sistema troque, o judiciário não vai acompanhar essa troca Tão rápida. tão rápida e tão imediata. Então, pode Já tá ser... falando, sem querer polêmica, mas a gente já tá falando de um desfecho da tese do século já no novo tributo, que é a Exatamente. inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo do CBS, né? Não, é o Então, contrário. Não, a é inclusão contrário. da CBS e CBS BS na na base. base de cálculo do ICMS, exato. Isso. Então, A assim, gente já tem algumas questões hoje da tributação atual de hoje e elas continuam. Então, assim, e até deixar de existir os tributos, as legislações continuam vigentes. Então, por exemplo, 2026 ainda tem o PIS e COFINS, eu só tenho uma alíquota teste de CBS e BS. Então, eu ainda tenho muita discussão de PIS e COFINS. Até hoje, eu ainda tenho a discussão do conceito de insumo. Definiu em 2018 com a STJ, mas não definiu resolvendo o problema. Ficou muito subjetivo a minha questão. Então, ainda tem uma questão de oportunidade, e a gente sempre gosta de falar isso, porque essa análise de oportunidade, ela gera caixa para a empresa se preparar para a nova tributação. sim. Então, eu gero fôlego de caixa para passar para um novo sistema com uma coisa mais suave, tendo caixa para isso acontecer. Então, isso me ajuda num planejamento financeiro. Eu preciso também rever os meus contratos. É importante, porque assim, os contratos de hoje, eles são feitos com o sistema tributário de hoje. Isso significa que a formação do preço que está ali é com o sistema tributário atual. As regras que estão ali de valores estão com a sistemática atual. Então, eu preciso ter cláusulas que me protejam desse impacto do novo sistema, com a tributação por fora, por exemplo. E aí a gente gosta também sempre de alinhar isso tudo dentro de um comitê tributário, ter apoio para implantar essas novas regras, para criar esse cronograma, para criar esse novo ambiente de implantação, com o auxílio de profissionais que vão te ajudar a passar por esse período de forma mais suave, faz com que seja mais fácil, vamos dizer assim. Não é que vai ficar 100% fácil, mas que fica melhor quando vocês têm ajuda, é um fato. Então, a primeira coisa que a gente fala é sobre você entender a reforma. Você entende a reforma, cria uma liderança interna na empresa sobre quem vai tocar esse projeto. Todo projeto precisa ter dono. Quem é do mundo corporativo sabe bem disso, que projeto sem dono não dá resultado, porque ninguém resolve nada. Então, entender a reforma, ter alguém para liderar isso internamente, constituir um comitê tributário, e aí o comitê precisa envolver todas as áreas internas e, se possível, ter uma ajuda de profissionais da área do tributário para compor o comitê e auxiliar nessa implantação. Isso é bem favorável para as empresas. Criar um mapeamento por área dos impactos. Quais são os meus impactos de reforma tributária no pessoal de supply chain? Quais são os meus impactos tributários lá no pessoal do TI? Porque o TI que vai ter um importante papel dentro da empresa em termos sistêmicos, assim, em termos de adaptação, porque a gente está falando de uma alíquota teste em 2026, mas é uma alíquota teste com penalidade. A lei fala, se você não cumprir as obrigações acessórias ali, você vai ter que pagar essa alíquota teste. Quais obrigações acessórias? A gente não tem uma regra clara de quais seriam. Até o momento, a gente sabe da emissão das notas fiscais, o próprio SPED soltou um manual com um layout novo que vai incluir os campos de CBS e IBS. Então, a gente entende esse tipo de obrigação acessória sistêmica, né? Quando ali a lei fala, mas existe uma discussão de quais seriam essas obrigações acessórias. Então, é necessário mapear por área quais são as operações e quanto que elas vão gerar de impacto
para a empresa, para a forma como a empresa faz negócio hoje, e construir um cronograma vivo e eficaz, assim, um cronograma que ele vai ser alterado à medida que a regulamentação ela vai acontecendo, porque a reforma está acontecendo. Então, ainda temos as leis surgindo, as normas técnicas surgindo. Então, esse cronograma, ele não pode ser criado, fixo, colocado na parede, aí cada um faz o seu. Ele precisa de um acompanhamento, ele vai ser um cronograma vivo, que vai ser acompanhado de forma diária, praticamente, porque todo dia nasce uma coisa nova aqui no Brasil, é um fato. E para que se tenha uma transição de forma mais suave, para que as empresas sobrevivam a esse período de transição de uma forma mais suave, consigam passar sem grandes impactos do que as empresas que não se preparam. É isso que a gente tem esperado na reforma. E agora a gente tem campo para dúvidas? É isso? Isso, agora a gente tem um campo para dúvidas. Conseguimos? Posso buscar aqui as dúvidas que temos? A gente deixou disponibilizado um pouco antes do evento aqui um formulário para perguntas. As perguntas vieram por lá. E se vocês tiverem dúvidas aqui pelo chat, fiquem à vontade para colocar também, se eu estiver atualizado. Um minutinho só. E, claro, não esqueçam, a gente tem aqui o canal, tem um e-mail dedicado a isso, que é reforma.tributária@lbzadvocacia.com.br. Teve outra dúvida? Você tem a dúvida que está aí na sua área, dentro da empresa, do que você precisa resolver? Manda pra gente. Se você for associado a CESP, faça isso, faça menção que você é associado a CESP. Se não for, sem problema nenhum, mande a dúvida pra gente, a gente vai endereçar a resposta aqui da forma mais eficaz. Olhando aqui para o nosso hall de perguntas, doutora Sara, como a reforma tributária impactará os modelos de negócio baseados em software e serviços digitais, especialmente no que refere à tributação de intangíveis e a distinção de bens e serviços? A gente falou um pouco disso. A gente falou um pouco disso quando a gente fala de base ampla. O que acontece hoje com as empresas de tecnologia, principalmente as startups, elas nascem com problemas. Sim. Elas nascem com problemas tributários. Eu não sei se o meu produto vai dar certo, mas eu sei que eu tenho um problema tributário com Você ele. tem um problema para resolver. Eu já sei que eu tenho um problema para resolver. É uma grande questão isso. Isso faz com que o Brasil ele sofra muito em termos de negócios de tecnologia, porque, por exemplo, acontece de muitas empresas, quando vão fazer uma cesta de lançamento, deixem o Brasil de fora por não entender a nossa forma de tributação. Então, às vezes, o Brasil fica fora de algum lançamento de produto internacional também, por causa do nosso sistema tributário. Então, quando a gente olha para a reforma tributária de um âmbito de quem está de fora querendo investir no Brasil, é um grande avanço a reforma, tá? É um ponto positivo, porque agora eles entendem. Pior não ficava? Isso. Agora eles entendem como irá funcionar o nosso sistema, porque hoje não entende. É muito particular o nosso sistema tributário. Então, a reforma ela vem resolvendo isso quando ela não me traz uma classificação. O problema para o setor de tecnologia está sendo a classificação que a gente tem sobre o que é bem e serviço. Serviço, por exemplo, para eu poder classificar, e foi a grande questão lá do software há um tempo atrás, é que é considerado serviço que está no rol taxativo da lei de ISS. Então, se não tiver lá, não é considerado serviço, mas aí é produto, vai ser, não é necessariamente uma obrigação de dar. Então, Sim. assim, eu entro num problema de classificação. Isso vem sendo resolvido com a reforma tributária. Então, a gente tem essa questão. Sim. Aí peço até desculpa que me deu uma crise de asma. Então eu tossi bastante. Aqui nesse ponto eu acho até que houve uma evolução. A lei complementar ela conseguiu trazer um olhar muito parecido com o Código Civil. Sim. Então hoje a gente tem essa questão muito bem desenhada do que seriam bens materiais e imateriais. E aqui a gente consegue inserir de maneira mais listada o que são os bens imateriais. Então a gente consegue inserir aqui os softwares, os serviços específicos online, digitais, essas coisas mais palpáveis. E aí serviço se tornou algo mais residual. Então, hoje a gente consegue fazer essa classificação, que era uma luta que a gente vinha sofrendo nessa área, muito mais semelhante ao que o Código Civil traz. Então, sim, há uma enorme evolução nesse sentido e a discussão tende a reduzir. Reduzir. A reduzir. Tá bom.
nunca acabar. A gente tem que continuar com contencioso. Faz Sou parte. suspeito para falar. Também. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui. Vamos lá. De que forma as empresas de tecnologia devem se preparar para a transição entre o modelo atual e o novo modelo de BS-CBS? Isso aqui é uma pergunta de gente do setor. É, exatamente. Mas é como a gente falou aqui no final da apresentação. A primeira coisa é você precisa entender o que a gente tem hoje em termos de reforma. O que você já tem pronto. Sim. Segundo, você precisa colocar um líder ali, alguém que vai tomar conta Tem que ter fluxo desse e tem que ter dono, projeto. né? Isso. Vai mapear as suas operações, vai avaliar os impactos dessa operação, cria um comitê tributário que envolva todo mundo, tá, gente? É importante que todos da empresa saibam que existe uma troca de sistema e que elas vão afetar a empresa como um todo, e não somente a área, porque a gente vê muita gente falando, isso é problema do fiscal, isso é problema da contabilidade, isso é problema do jurídico. Não, isso é problema de todo mundo. Todo mundo vai ser afetado em alguma maneira com a reforma Sim. tributária. Então, o comitê tributário e criar o cronograma vivo. Isso são os primeiros passos, assim, para uma transição mais suave. A gente tem tempo para mais uma pergunta aqui? Eu acho que sim. E Vamos até lá. fazendo, desculpa, Fica à cortei. vontade. Desculpa. Até dando complemento ao que a Sara mencionou, a gente já fez esse exercício de reflexão. A reforma, ela não é apenas tributária, ela é Exato. empresarial. E daí a importância de que todas as áreas entendam que os impactos em cada um deles gerará no negócio. Sim. Então, a gente precisa, sim, entender as dores, mapear essas dores e encaminhar essas dores. A gente precisa, sim, de um cronograma vivo, de um comitê muito bem estruturado e, assim, trocar ideias. Claro. Isso é necessário. Claro. Bom, gente, agora, seguindo agora para o nosso encerramento, ficou claro que a reforma tributária não é um problema do fiscal, né? Sua área fiscal, de quem faz a sua parte fiscal. A gente está falando aqui de uma mudança estrutural e redefine a maneira como as empresas vão planejar, vão operar e como vão precificar no Brasil. Então, em nome da CESPRO, da Federação ACESPRO e em nome da LBZ, eu quero agradecer às doutoras Aline e Sara pela excelente exposição técnica e pela, de sempre, precisão e extremamente didáticos. Sempre. E agradeço a todos que estiveram conosco aqui até esse momento, os empresários, quem mandou pergunta. Foram muitas perguntas, então a gente vai tratá-las no momento adequado. Não se esqueçam. A gente deve mandar o material da apresentação aqui para todos que se inscreveram pelo Simpla. E obviamente, vocês terão também o nosso canal para tirar essas dúvidas pelo reforma.tributária@lbzadvocacia.com.br reforma.tributária@lbzadvocacia.com.br. E com isso, a gente, agradecendo a todos, encerra mais esse TechStick. Continue conosco nos nossos canais. Nós temos uma sequência de informes sobre a reforma tributária no site da LBZ e no site da CESPRO, com um canal dedicado para isso. E outros vídeos e outros eventos como esse acontecerão também. Muito obrigado. Até a próxima.